ela de falar, porque ela fala pelo cotovelo. Olá, Arlete. Deixa eu falar com as pessoas. Só falo com você o dia inteiro. Olha o feijão ali. E aí, Igor? Oi, Igor. Oi, Igor. A tia Fer tá junto com a Ana, lá. Oi, Lei. Oi, tia. Laura. Oi, Wesley. Bastante gente hoje. Oi, Arlete. Oi. Eu vou esperar o toque, né? Eu vou pegar. Que bom. Oi, Igor. Que bom, gente. Oi, tio Marco. Oi. Oi, Felipe. Igor. Arlete. Oi. É o seu Luiz escondido lá atrás. Ó. Oi, Maria Diva. Oi, Igor. Oi. Oi, Arlete. Oi. Pra que falar oi se vocês moram junto, né, tia? Cadê o Igor? Oi, Igor. Maria Diva. Oi. Oi, Lídia. Cadê as tartaruguinhas? Elisângela, oi. Oi, Igor. Oi, menino. Agora tem 20 Oi. pessoas. Antes Oi, tinha Elisângela. 19. Oi, Marquinhos. Ixi. Deixa eu ver aqui se tem uma coisa. Não tem Oi, nenhum comentário. Poxa. Maria Diva. Gia tá precisando cortar o Oi, cabelo. tudo bem? Tá bom, ixi. Aqui Ai, podemos começar. já tá com o gato. Participação especial do gato. Conversar. Tem dentro? Oi, pai. Cadê o papai? Eu só queria fazer umas perguntas para eles. Né, para eles. Cadê o Wagner? O Wagner sumiu aí da tela. Deve ter pausado o vídeo. O Wagner. Zacão, né? E aí, Zacão? Lídia quer laranja. Oi, Diva. Eu quero laranja. Quero laranja também. Eu só quero se tiver docinha. Pode ser Tá azedo. tentando falar, mas tá... Eu quero azedinha. O tio Gia tá aqui. Azedinho já tem aqui em casa. Eu quero laranja azeda. Yes. A Lídia está descascando laranja. Ai, ai, ai.
Vou ter que sair daqui para lá. É, vitamina. Tem bastante. Tem bastante. Pode vir. Ah, Chupa de máscara. bom, gente, eu queria a gente... Não estou vendo o Wagner aí, ele está aí? Queria pedir para você orar pela gente, por esse tempo. Sumiu. Está com o som lá? Tem que ativar lá. Hã? Tem que ativar lá. Ah, o Wagner tem que ativar o som aí, né? Tinha caído. Apareceu. Opa, deu certo. Pode orar? Opa, Amém. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor tem preparado, situação que muitos de nós sentimos não ser completo, nossa condição ainda não é plena, não entendemos muitas coisas, não sabemos nos comportar em várias situações, não compreendemos tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesses dias, então nós pedimos ajuda do alto. amém. Pedimos o Deus sobre as nossas vidas. Eu acredito uma coisa, eu quero pedir em especial que o Santo Espírito, Senhor, se manifeste e se mova sobre as nossas vidas. Independente de estarmos próximos ou distantes, mas, por favor, Senhor, permita que o Teu Santo Espírito se mova e alcance cada um de nós. Olha os nossos corações, atinja tudo aquilo que o Senhor planejou, tudo aquilo, Pai, que o Senhor intentou no Teu coração para revelar-se a nós nesse dia. No nome do Senhor Jesus, nós queremos rogar a Tua bênção sobre sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, pessoas que amam a Ti, Senhor, que têm se dedicado em Te buscar, e têm preferido andar contigo. Pai, no nome do Senhor Jesus. O inimigo não pode, de forma alguma, Senhor, bloquear, impedir que a Tua bênção alcance cada coração. No nome do Amém. Senhor. Amém. Amém. Eu queria, sem dizer que nós estamos tendo alguns contatos, né? Acho que todo mundo tá ouvindo, né? Tem tido um contato, né, por alguém deve estar ligando para você, mantendo um contato por causa principalmente desse tempo, né? Amém? Todo mundo tem sido contatado de alguma maneira por algum irmão? Amém? Se não está, vai ter esse contato, né? Amém? E eu gostaria, sim, de ter um tempo agora, né? Eu acho que até umas 6:30, mais ou menos, por aí. Eu queria fazer uma pergunta, assim, que eu sempre estou me perguntando a mim. E gostaria de perguntar para cada um de vocês, assim, como que vocês estão sentindo nesse tempo, o que ele tem sido para você. Em poucas palavras, eu acho que todo mundo pode dizer, eu estou me sentindo assim,
tenho pensado isso, né? Porque é inusitado esse tempo, né? Então, vamos falar aí sobre isso, em poucas palavras, né? Porque é muita gente, então a gente pode falar, eu estou me sentindo assim, né? Eu percebi isso, porque é um tempo também de se conhecer, né? Como eu me comporto nesse tempo que, para mim, tem sido, de alguma maneira, uma prisão domiciliar. Então, não sei como que você tem sentido, mas eu acho que a gente sempre pensa em alguma coisa. Eu estou me sentindo assim. Alguém pode começar? E aí a gente discute isso antes não depois, mas o antes, né? Enquanto o pessoal vai chegando. Como você tem se sentido? Bom, já que ninguém começou, vamos nessa. Todo mundo me ouvindo? Nossa, está um silêncio total. Ah, tá, estão ouvindo. Estamos esperando. Esse tempo aqui para nós tem sido um desafio, porque, a exemplo de outros também, né, que trabalham em área de saúde ou em área essencial, não consegue ficar o tempo todo dentro de casa. A floricultura, né, como a maioria deve saber, ela foi enquadrada também como serviço essencial. A gente não entende ser tão essencial assim, mas para nós eu diria que acaba sendo, né, porque a gente depende também disso, da sobrevivência, né? Então, a gente tem trabalhado esses dias, especialmente por causa do Dia dos Namorados, com bastante entregas, encomendas, inclusive a loja ficou literalmente vazia. Amanhã tem que sair correndo atrás de alguma coisa para pôr na loja, porque está sem nada. Isso do lado da Diva, né? Do meu lado, cliente que precisa de orçamento, que tem documentação para entregar, então a gente tem que sair desse resguardo e atender. Amanhã mesmo tenho 2 orçamentos, eu já fechei alguns trabalhos essa semana e vou ter outros trabalhos essa semana também. Então, está sendo um pouco turbulento esse assunto de quarentena para a gente, talvez para uma boa parte dos irmãos também. É um desafio porque a gente tem que continuar mantendo o tempo todo esse resguardo, esse cuidado. Não deixar que a roupa fique contaminando o ambiente, chegou em casa já troca, sabe? Sempre procurando evitar, né, que a gente chegue de fora, entre em casa do mesmo jeito. E a primeira coisa é chuveiro, sapato do lado de fora da casa, roupa para lavar, tudo. Esse cuidado a gente tem que ter o tempo todo. Então, assim, está sendo uma realidade um pouco diferente. Eu sei que tem alguns irmãos que estão procurando se reunir em pouca gente, ou ter a ceia, só a ceia e depois já volta para casa. Cada um está tendo uma forma de trabalhar isso, né? Mas, enfim, para nós está sendo um desafio muito grande, porque a gente não pode deixar de orar pelas autoridades, por aqueles que realmente têm que ter sabedoria naquilo que está sendo conduzido, né? É um desafio diferente de algumas semanas atrás. Amém. A pergunta continua. Como você está se sentindo? Amarrado? Maria Diva? Aí ela vai falar. Maria Diva vai falar. Aí. Oi.
Eu gosto de ficar em casa, mas muito tempo assim já está preocupando. Saudade de todo mundo, claro, mas aqui em casa está a Maria Cecília, a Esther, a Maria Cecília fazendo trabalho de casa para a escola, a Esther indo trabalhar todos os dias, e a saudade que nós temos é do Samuel, da Adriana e principalmente do Caleb e do Pedro. Mas a gente sempre tem contato com eles. É realmente um tempo diferente, um tempo que a gente não está acostumado com a liberdade que nós tínhamos, mas nós temos que obedecer, né? Nos proteger e proteger aos outros. Agora, esse momento, no domingo, isso é uma bênção grande. Ter os irmãos, saber notícia, assim, praticamente cara a cara, né? Mas vamos indo, porque uma nuvem durante o dia guardando e o fogo durante a noite, para nós não ficarmos com frio. E sabemos que todos estão na mesma situação e momento de oração por todos, e é muito bom vê-los. Que bom. Muita saudade, como o Paulo dizia, a gente não consegue esquecer, né? A gente tem muita saudade dos irmãos. Aí que a gente lembra mais, né? É, verdade. Eu quero comer também. Eu já estou com fome. Quem mais aí vai falar? Aproveita, gente. É tão pouco esse tempo, né? Levanta a mãozinha aí. Aí, Maria. O Luiz quer falar aí, ó. Olha lá, o Luiz quer falar. Não? Hã? O Adriel falou que não. Ah. Oh, que bom. Adriel falou que esse tempo, né, tem sido para ele de reconstrução da fé. Muito bom. Muito bom. Quem que vai falar agora? Posso falar? Opa! Por favor. Esse tempo aqui, eu tô saindo para trabalhar todo dia e é um desafio porque todo mundo aqui está em casa, precisa cuidar do meu pai, da minha mãe, do Igor e da avó na questão de saúde aí. Então tem que ficar tomando muito cuidado e vendo o Igor aqui em casa, precisando abraçar todo mundo, precisando ver todo mundo. Vocês que conhecem ele, vocês sabem como que ele é. Precisa muito de abraço, de contato. Então, tem sido um tempo bem diferente para a gente. A gente está se virando do jeito que dá, do jeito que pode, assim, um pouco distante. Às vezes a gente vê uma pessoa ou outra. E está sendo assim, um desafio a cada dia. Deus tem cuidado de nós. Essa semana aqui eu tive uma experiência ligeiramente desagradável, precisei ir para o hospital, estava com muita dor, e aí era uma pedra no rim. Estava com bastante dor, não sabia se era alguma infecção, acabei indo para o hospital contra a minha vontade, e ainda assim eu senti o cuidado e o milagre de Deus lá, porque eu comecei a sentir dor
de manhã, umas 9, 10 horas da manhã, foi bem no feriado, na quinta-feira. E fui para o hospital 11 horas, 11h30, mais ou menos. E durante o tempo que eu estava esperando alguns exames ficarem prontos lá, a gente tem que ficar lá, não pode sair. Bastante dor e, de repente, eu orando comigo mesmo, tentando saber qual que era o milagre que Deus ia fazer, e a dor do nada sumiu. E quando passei pela médica antes de ir embora, ela apresentou os exames, não tinha problema nenhum de infecção, nada. Eu não sabia que era pedra ainda, né? Só estava com dor. Suspeitava, podia ser, mas podia ser alguma outra coisa. Então não tinha infecção, não tinha nada. E quando eu fui sair de lá, fui no banheiro e fui fazer xixi lá e a pedra saiu no mesmo dia. Então eu senti um milagre de Deus. Assim, foi um negócio muito rápido e muito que me impressionou bastante. Assim, a gente sabe, a gente conhece, sabe que Deus pode fazer milagres muito maiores do que esse, mas quando a gente sente assim é diferente, principalmente quando tá doendo muito. Na prática, foi bem dói impressionante. demais. Assim, o ano passado eu tive, demorou um mês mais ou menos para sair a pedra. Dessa vez aqui eu comecei a sentir a dor de manhã, 4 horas da tarde a pedra já saiu. Então foi um milagre bem marcante, assim. Que bom. Graças a Deus. Deus continua sendo misericordioso, bondoso e não nos deixa sozinho, né? Quem fala aí? Eu sei que você está esperando o outro falar, né? Mas acho que eu estou esperando você. A avó Carminha quer falar. Ah, que bom. Vamos ouvi-la. Tem que desligar, tem que ligar o microfone. Ah, o Adilson aí, ó. Aí, Adilson. Vai, tá tentando. Pode falar. Eu quero falar um versículo só para todo mundo pensar nessa palavra. É Jeremias 33:3. Que Deus permitiu que Jeremias ficasse preso no tronco para Deus falar com ele. E Deus falou com ele: clama a mim, que eu respondo coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Amém? Amém. Boa essa palavra. É isso aí que veio na minha mente. Não. Tá. Pode falar. Não falou. Vou falar. Tá me ouvindo? Pode falar. É que esse celular aqui é do André. Por isso é que tá diferente. É dele o celular. Tá bom? O meu, às vezes ele para, então não tem jeito mesmo, viu? Eu queria compartilhar algumas coisas, né? Quanto a esse tempo que nós vivemos, né? Que é um tempo muito diferente. E eu estava pensando esses dias que esse tempo nós acostumamos a sempre estar em coletividade, né? A situação sempre muita gente, muitas pessoas. Não estou falando só de nós, mas no geral.
E agora nós praticamente somos sozinhos, né? Cada um de nós. Mas Deus tem um objetivo, um propósito com isso, de nos deixar, assim, tratar conosco muito íntimo. Então, tem sido bom, a Maria Diva falou desse tempo, é mesmo um tempo abençoado, nós estamos juntos. Quando termina essa reunião, eu sempre termino ela com o coração cheio de alegria, porque nós pudemos nos ver, falar, mesmo que dessa forma. Mas Deus, o propósito dele é fazer com que cada um de nós cresça em conhecê-lo, cresça na fé, cresça no conhecimento. Nós vamos, assim, ter muitos frutos desse tempo. E só uma palavra, assim, de ânimo para nós. Amém? Amém. Alguém mais quer aí compartilhar? Pode ser um versículo, como a dona Carminha falou, né? E nós precisamos uns dos outros, né? Esse tempo é um tempo, como eu disse no começo, inusitado, né? A gente nunca passou por isso. Talvez agora a gente sinta um pouquinho do que Paulo dizia quando estava preso, querendo ver os irmãos, né? E ele não era, assim, uma prisão domiciliar, né? A gente, às vezes, ouve falar, ele vai ser solto, ele vai para casa, prisão domiciliar, né, e tal. E eu me senti assim, né? Preso em casa e, logicamente, a gente é demandado, a vida não para, não é como quem impõe isso, né? Na verdade, a gente tem muitas coisas que a gente vem trazendo de muito tempo e, de repente, é o carro em velocidade e você tem que frear ele e se a velocidade estiver muito grande, o carro vai ter um impacto. Então, eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo esse ano. Eu acho que a gente não pensa muito, a gente que é cristão, a gente procura fazer diferente, mas no fundo acho que todo mundo pensa, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, começa a fazer projeto, plano, dá adeus ao ano velho, né, que vá logo depressa embora, e que venha o ano novo. Mas esse ano eu tive uma experiência diferente, um insight, porque eu pensei assim, comentei com a Arlete, escrevi num caderno, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar minha agenda nas mãos de Deus. Esse foi o meu projeto. Eu vou deixar minha agenda nas mãos de Deus, eu não vou fazer agenda nenhuma. E aí, de repente, a agenda já estava feita mesmo, né? Então, foi isso, já foi meio ano praticamente, né? E a gente está nesse processo, e eu falei, poxa vida, né? Que coisa, né? Se eu tivesse feito uma agenda, eu estaria muito frustrado hoje, muito, né, triste, porque acabou isso, acabou aquilo, não deu, né? Lembrando lá da Greta, que eu gosto de lembrar, que ela fala que nós, os mais antigos, acabamos com o sonho dela, né? E se a gente tinha algum sonho particular, parece que ele foi, de alguma maneira, meio que frustrado, né? Então, eu falei, a minha agenda ainda não acabou, porque está nas mãos de Deus, né? Eu não sei o que ele vai fazer, né? Mas, então, foi assim.
E é muito interessante essa experiência, porque ela nos leva a muitas coisas, né? As coisas, a vida não para, os acontecimentos vão se dando, e a gente tem que caminhar em fé. A fé sempre ela é o motorzinho de tudo. Então, a gente passa pelos desafios, os desafios continuam acontecendo e às vezes eles são inusitados, e em meio a tudo isso, dessa turbulência, a gente tem que escolher, né? Escolher sempre aquilo pelo qual nós somos movidos. Nós somos movidos por fé. Nós somos movidos por um reino celestial, por algo superior ao governo dos homens, né? E nós não podemos perder essa condição de saber que quem, na verdade, mexe conosco é o Senhor. Eu procuro me aproximar o máximo possível disso, que é não perder o governo de Deus sobre a minha vida. Não importa o que vai acontecer, eu não posso perder o governo de Deus sobre a minha vida. Eu sei que tem o governo dos homens, mas eu tenho alguém que, de fato, é aquele que me conduz e que é dono da minha vida, dono do meu coração, dono de qualquer coisa que eu vá fazer. Então, eu tenho que olhar para isso. Eu queria continuar uma palavra com vocês, aquela que eu comecei lá em 1 Coríntios, porque ela fala do poder de Deus, do poder de Deus. E essa palavra, quando Paulo começa a escrever essa carta aos Coríntios, ele é sistemático num pensamento. 1 Coríntios aí, o primeiro capítulo, onde ele afirma fortemente que ele não se pautou pela sabedoria humana. Nós sabemos que a economia, a cultura, a sociedade, ela se move por uma cultura humana, né? Por uma sabedoria humana. E então Paulo, ele chega lá nessa cidade e ele diz isso, que ele se pautou na cruz, na vida de Cristo. E a gente que estudou, a gente que foi na escola, estudou história, e foi à faculdade, fez isso, fez aquilo, a gente sabe o que é a sabedoria humana. Ela é limitada, não é? Não tem como comparar com a sabedoria de Deus. Deus está acima de tudo. Deus faz coisas que nós ficamos de boca aberta. Então, no capítulo 1, versículo 18, Paulo fala assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, a palavra da cruz, o evangelho vivo, ele é para nós poder de Deus. Deus tem o poder sobre nós, o poder total, não é? E ele fala: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então, não há instrução que seja superior àquilo que nós temos recebido, que é o Evangelho, que é a notícia de boas novas de Deus. Não há nada que supere a sabedoria de Deus. Então, ele prossegue nisso, dizendo: onde está o sábio?
Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então, a sabedoria do mundo, ela é louca diante de Deus. Por mais que ela nos sirva e tudo mais, ela não define a nossa vida nela. A nossa vida, ela é definida naquilo que Cristo fez na cruz e no seu chamamento da nossa vida. Porque nós também estávamos no mundo sem Deus. E aí Paulo faz essas perguntas, né? Deus tornou essa sabedoria do homem uma loucura, né? Ele diz, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, nós somos salvos por essa loucura da pregação. Quando alguém prega a palavra, é uma loucura para o mundo. Você é chamado de louco, de doido. Isso não é uma fantasia, isso é uma verdade. Eu já preguei e já fui chamado de louco. Um dia falaram para mim que eu estava maluco, porque quando fui alcançado pelo Senhor, eu fiquei 6 meses, eu estava desempregado, fiquei 6 meses meditando noite e dia na Bíblia, eu não dormia. É uma loucura. Então, a salvação, né, pelo crer na palavra, na loucura da pregação, né, e diz assim, porque tanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Isso é uma loucura, né? Daí, essas experiências que nós vamos obtendo na nossa vida, no nosso caminhar, nós vamos vendo a mão de Deus sobre as nossas vidas. Isso é tremendo, porque quando Deus nos ouve e Deus faz algo que é inexplicável, né, a nossa fé se fortalece. Um dia, Paulo, antes de chegar em Corinto, ele passou por Atenas e ele ficou assim assustado com o templo lá onde a idolatria predominava, e ele ficou horrorizado com aquilo. E às vezes as coisas no mundo, nesse mundo presente, elas vão acontecendo e às vezes parece que não faz nenhum efeito nos nossos sentimentos, no nosso pensamento, e a gente acha normal e tal. Mas eu fiquei horrorizado um certo dia, faz tempo isso, eu e a Arlete tínhamos ido em Itu, eu já até contei acho que essa experiência que aconteceu comigo, e eu olhei, tinha tanta farmácia numa praça lá, e eu fiquei assustado com aquilo, né? E pensei assim, bom, qualquer coisinha que se passa na vida da gente, o que a gente faz? A gente corre atrás de um remédiozinho, alguma coisa assim. Não estou falando aqui que a gente não deve buscar isso, não vão entender mal. Mas é tão isso que essa coisa que a gente nem pensa em procurar nenhum outro meio. A gente já corre direto, né? E assim são tantas outras coisas, né? Então fica normal. Agora, aqui,
Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, esse negócio é vivo. Esse negócio não é um poder que não tem poder, né? É um poder que flui por meio do Espírito Santo sobre nossas vidas. Há uma passagem de Paulo que ele está num lugar, eu não me lembro onde, mas é lá no capítulo 19 de Atos, não precisa abrir, só vou contar, que diz que chegou um momento que tantas pessoas eram curadas, que chegou um momento lá que as pessoas pegavam um lenço de uso pessoal de Paulo, pegavam os aventais dele e levavam para casa e colocavam sobre a vida dos doentes e eles ficavam curados. Será que Deus é um Deus só de ontem? Não, a Bíblia diz que é de ontem, de hoje, e será para sempre, não é? Então, a nossa fé, ela não pode se tornar algo comum. A gente é desafiado a viver por fé. A gente sempre vai ser desafiado a crer no Evangelho, crer no poder do Evangelho. Aliás, o Evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, né? Então, versículo 25 diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, nós não podemos perder esse quê aí. Nós temos que continuar crendo nele, porque vai chegar um dia que talvez nem a live a gente não vai poder compartilhar, né? Não é mesmo? Pode ser que a gente vai ter que ficar lá em casa e tal, né? Mas, pulando aí para o versículo, o capítulo 2, um pedacinho só, onde quero chegar, diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, a nossa faculdade, os nossos cursos superiores, ou qualquer outra coisa, ela não é superior. Ela não é superior à sabedoria de Deus. E a nossa fé, ela não pode ser apoiada em sabedoria humana, em filosofia, em tudo que está sendo difundido no mundo, agora é a questão do racismo, coisa assim, as ideologias, não é? Não pode ser apoiada nisso. A nossa fé genuína não se apoia nisso. A nossa fé genuína se apoia no poder de Deus. Entende? A nossa fé é no poder de Deus. Então, a gente crê. E nesse tempo, a gente vai afinando a nossa fé em Deus. A gente vai se aprofundando no conhecimento de Deus e no que a palavra nos ensina. A gente não vai desprezar as coisas, mas a nossa fé, ela é apoiada no poder de Deus, no poder que ressuscitou a Cristo. Esse poder que ressuscitou a Cristo. E esse poder, ele está disponível no nosso crer em toda a obra da salvação, em toda a obra da criação, porque Deus estabeleceu isso antes da fundação do mundo. Né? Ainda nada existia, o Salmo 90 fala isso,
né? Antes que os montes fossem formados, né? Deus é de eternidade a eternidade. Então, nós precisamos, com esse tempo e outras experiências mais, ir aprofundando aonde está apoiada a minha fé. Eu vou pular aqui no último versículo do capítulo 2, queria deixar isso para vocês assim, que tem chamado a minha atenção, que Paulo fala assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós não podemos ensinar a Deus, né? Muitas vezes a gente faz algumas orações, depois, eu não sei você, mas eu fico com vergonha depois que eu fiz a oração, né? Porque nós não podemos inventar qualquer coisa e pedir, querer que Deus faça aquilo que eu estou pensando, né? E aí Paulo diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. E isso é muito interessante porque pelo Espírito Santo nós vamos descobrindo aquilo que Deus pensa. Nós entramos por meio do Espírito Santo na mente de Deus. Esse é uma grande, um grande motivo de nos aprofundarmos na nossa vida com Deus. Pensar assim, como Deus pensa? Não sei se você tem essas perguntas, né? Mas como que Deus pensa? Como que Deus está pensando? O que passa na cabeça do Senhor? O que passa na cabeça dele? Na cuca do Senhor. O que passa na cabeça de Deus? Não é? Há uma grande controvérsia aí a respeito da formação da mente da criança, e uma das coisas primeiras que a gente aprende quando vai estudar psicologia, que é como é formada a mente da criança. Será que é pela experiência no mundo? Ou será que isso é inato na criança? Ela já vem com esses dispositivos de formar a sua cabeça, né? Os psicólogos, os cientistas ainda não sabem isso, né? Será que para uns ainda tem a velha ideia de que a criança nasce com uma lousa em branco e a partir da experiência vai se formando o pensamento? Bom, é interessante pensar nessas coisas. Nesse tempo eu tenho pensado muito nessas coisas. Eu tenho pensado na intimidade com o Senhor. É um tempo para você se tornar mais íntimo com o Senhor. Quando Deus pensa assim, viu? A nossa comunhão, Deus pensou isso na eternidade, lá antes das coisas visíveis. Ele pensou assim: a nossa comunhão, Deus preparou, essa é uma boa obra na qual nós devemos andar. Ele pensou assim: olha, a nossa comunhão, a minha comunhão, a sua comunhão, você que foi chamado, nós fomos chamados, a nossa comunhão, ela é com o Pai e com o Filho. Isso está estabelecido na mente de Deus. Deus continua pensando isso para conosco. Ele continua com esse intento na sua mente, que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Isso é precioso demais. Se a gente não se pautar por isso, muitas coisas não vão dar certo, né? A igreja, que é o corpo de Cristo, né? Então, é interessante entrar na mente do Senhor. E quando a gente acata esses princípios, você está tendo a mente de Cristo. É por isso que Paulo fala assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu penso que a gente vai adquirindo a mente de Cristo, né? A gente vai.
lembrei de uma passagem aqui, você conhece, nós conhecemos muito ela, foi aquela passagem onde Jesus estava lá num local e ele falou, vamos passar para o outro lado. Vamos passar para o outro lado do mar. Outra banda lá. E aí ele pega o barco e entra junto com ele, entra no barco junto com ele, 12 homens barbudos, né? 12 homens queimados do sol, homens experientes da vida no mar, homens que eram homens rústicos, né? E entram no mar e vão seguindo o objetivo. E, de repente, no trajeto, tudo muda. O mar começa a balançar, as ondas e os ventos e a tempestade, e aquele negócio pega, mas o Senhor estava ali aproveitando aquele tempo, dormindo, tirando uma soneca como qualquer um ser mortal, porque Deus havia enviado Cristo, e Deus estava em Cristo, e ele se fez homem, humano, como nós, e aí está o grande princípio de por que nós somos salvos. Ele está lá sossegado, tranquilo, né? Quando às vezes converso com o Diegão, eu falo assim, e aí, Diego, como que tá? Sossegado. Jesus estava lá sossegado. E, de repente, aquele alvoroço, aquela coisa, o barco ia afundar e tal, vamos morrer, não sei o quê, e aqueles homens eram experientes. Aqueles homens eram gente com experiência forte das ondas do mar. E então Jesus acorda, eles acordam Jesus e falam, e aí, mestre, não te importa aí que vamos perecer, vamos morrer, e aí tal, né? Jesus acalma as ondas do mar e o vento, e tudo passa, e tudo fica tranquilo, de boa. Ufa, aqueles 12 homens barbudos sossegaram, mas ficaram assustados. E eu costumo aprender muito com perguntas. E Jesus é quem faz a pergunta. E a pergunta dele é simples, mas fala muito. A pergunta dele é, e aí, onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Essa pergunta, poxa, eu ia ficar com vergonha. E às vezes fico, né, conforme as experiências, acabo ficando com vergonha, né? Porque ele pergunta, e aí, onde está a vossa fé? Puxa vida, onde estava a fé dos discípulos? A fé estava ali do lado deles, dormindo. A fé estava ali. Não é? Ou não estava? A fé estava ali dormindo. Porque ele é o autor e consumador da fé. A fé estava ali. Cristo representa a fé. Ele é o Senhor da fé. E a gente demora diante das lutas para pensar, poxa, ele está aqui. O Senhor está aqui. Nós precisamos pensar assim, olha, Jesus morreu na cruz, e por causa dele ter morrido na cruz, ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, o que ele fez? Ele derramou do seu Espírito Santo. Derramou sobre a terra o Espírito Santo. Interessante que ele havia dito aos discípulos, olha, vou e voltarei, e quando eu for, eu também vou enviar o Espírito Santo para que vocês não se sintam órfãos.
É por isso que Paulo fala assim, enchei-vos do Espírito. Porque quanto mais nós tomamos a verdade como verdade, a verdade bíblica, e nos enchemos dela, nós tomamos os pensamentos de Deus. E a primeira coisa que nós sabemos é que Deus nos ama. Não é? E nós precisamos nos aprofundar nisso, na nossa intimidade com o Senhor. Cada situação que ocorre é uma oportunidade para a gente pôr a nossa fé no lugar correto. A nossa fé precisa estar no lugar correto. As turbulências e tudo mais, elas vão continuar acontecendo. Mas essa intimidade nossa com Deus, com a sua palavra, com o seu Espírito, com essa comunhão, tudo isso faz com que nós atravessemos para o outro lado de qualquer coisa que esteja acontecendo na nossa vida, não é? Então, é muito precioso isso. Eu tenho pensado sobre a mente de Cristo, a mente do Senhor. Está aí para nós perguntar a Ele. Vou terminar aqui contando uma experiência que aconteceu nesses dias comigo, e é uma experiência assim, não sei o que você vai pensar, mas talvez seja bom. Nós temos a palavra de Deus e aprendido que Deus quer ser participante da nossa vida. Vocês sabem lá em João 14 que diz: se alguém me ama, guardará os meus pensamentos, e eu virei e farei nele morada, e eu e meu Pai viremos e faremos nele morada, e cearemos com ele. Cearemos. Cearemos não é de ceará, mas é de comer, de se alimentar, e comeremos com ele. Tenho minha impressão que a ceia é um momento que Deus está comendo conosco, porque ele só vai tomar do vinho deste cálice quando ele voltar. Mas aconteceu uma experiência comigo que eu achei interessante. Uma dessas noites, porque o nosso relógio começa a mudar, né, por causa dessa prisão domiciliar. E numa dessas noites eu acordei e tal, e quando eu acordo eu gosto porque eu começo a meditar na Bíblia. Ela já fica do meu lado, no meu alcance. E eu estava lá meditando e tal, e você sabe que a gente precisa de um grande domínio próprio para não assaltar a geladeira, né? Porque é bom você beber muita água, né? Acostumar a beber água, ao invés de comer, ingerir alguma coisa ou outra, né? Aquilo que está lá. A água sempre vai fazer bem. A água é um remédio, né? Eu, quando podia, né? Agora não estou podendo, mas eu ia lá em Águas de Lindóia buscar água, trazia aquela água, uma água tremenda. Ou, às vezes, quando eu podia buscar água lá em Minas, eu ia lá, porque lá é um negócio tremendo, é um negócio maravilhoso, a água lá. E japonês tem dessas coisas, gosta de água, das águas curativas. E eu estava lá, acordei e tal, falei, puxa vida, acho que vou cortar um melão que eu comprei. Eu estava lá com um melão, né? Um melão, e você sabe que se você comprar um melão errado, você compra gato por lebre, né? Então, você saber comprar um melão de acordo, né? Ou você paga o mais caro. Às vezes você nem precisa pagar o mais caro, você compra um que não é do mais caro, mas você sabendo comprar ele, você acerta. Você marca o pênalti. E eu falei, vou cortar aquele melão. Era 2h30 da manhã, mais ou menos, 3 horas, não me lembro, já era madrugada. E eu fui lá e cortei o bendito do melão. E fui lá, sentei no sofá e comecei a degustar aquele melão. E estou lá comendo melão, terminando a fatia de melão, pensando, falei, desconfiei.
Eu falei, eu acho que Deus está aqui. Pensei comigo. Eu acho que Deus está aqui comigo. Está aqui nesse lugar. Eu fiz que nem Jacó lá na pedra com os anjos que desciam e subindo. Jacó lá nessa experiência, eu falo, puxa vida, eu não sabia, mas aqui é a casa de Deus. Aí estão lá comendo melão, eu falei, poxa, comendo melão sozinho aqui? Eu acho que o Senhor quer comer melão comigo aqui. Eu já estava terminando aquela fatia, eu falei assim, ô Senhor, que coisa gostosa isso aqui, esse melão tá docinho, tá? O senhor não quer comer melão aqui comigo, não? O senhor não está com vontade de comer melão aqui comigo, não? Aí eu estava terminando aquele pedaço, falei, ô senhor, peraí que eu vou pegar mais uma fatia, porque nós vamos comer junto aqui. Aí comecei a conversar com Deus lá. Falei, mas tá gostoso, hein? Coisa boa, hein? Que delícia, né? Quer mais um pedaço? Quer dar mais uma mordida aqui? Eu acho que a nossa experiência com Deus, acho que Deus tem vontade dessa intimidade. Acho que Deus tem vontade de pelo menos pensar que a gente reconhece que Ele fez todas essas coisas e outras tantas inumeráveis coisas maravilhosas que muitas vezes passa batido. Lembra quando Jesus chega, os discípulos saem lá do mar e ele está lá na praia fazendo um churrasquinho de peixe, uma fogueirinha lá e tal. Oh, chega aqui, tem pão, tem peixe aqui. Gente, eu fiquei muito feliz daquela companhia ali. Pode ser uma imaginação da minha cabeça, eu não sei o que Deus pensa, mas acho que ele não achou ruim não, viu? Eu acho que ele não achou ruim não, porque olha... Então, eu estou falando isso porque não fique sozinho, viu? Não fique sozinho, não pense que você está isolado. Amém? O Espírito Santo está com você lá. Então, terminando isso, amém? Que Deus nos abençoe aí com uma semana de proximidade de fé com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém, amados? Acho que agora, hoje, nós vamos encerrar por aqui. Né? Pedir para o Celso orar aí. Dá, Celso? Dá para orar aí? Para terminar, e que Deus nos abençoe com a sua graça durante essa semana. Pense nessas coisas. Orar, algum motivo de oração que nós gostaríamos de compartilhar. Eu tenho alguns motivos, né? Tem o nosso vizinho que está internado, né, na UTI, o Mazinho, que todo fim de semana quase me dá festa aí na chácara aí perto da gente, né? E agora está ele e a esposa internados com Covid-19 na UTI. Um rapaz bem mais novo que eu, bem mais forte, acredito que vai ser mais um susto. Espero que seja só um susto. Né? Quando vai direto para a UTI, é porque a coisa não é fácil. Não sei se mais alguém teria algo para agregar à oração agora. Não? Amém, então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo de comunhão, esse tempo de refrigério, Senhor, esse tempo de compartilhamento, de participar de bênçãos uns com os outros. Queremos te pedir, Senhor, que a tua sabedoria, a tua misericórdia continue permeando nossos passos, ó Pai. De forma que realmente a nossa fé esteja calcada em Ti, ó Pai, naquilo que é o Senhor, naquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Deus, orienta-nos nas nossas decisões, nos nossos trabalhos, naquilo que nós nos propomos a fazer, aquilo que nós deixamos de fazer.
por uma questão de prudência, Senhor. Mas, enfim, direciona, Senhor. Guarda as famílias, Senhor. Aqueles que têm algum conflito, que tiveram algum conflito exatamente hoje, Senhor. Clamamos a Ti que o Senhor esteja colocando a Tua mão, Senhor. Amparando, dando sabedoria no lar, dando sabedoria com os filhos, entre marido e esposa, ó Pai. Enfim, que a Tua igreja esteja sendo edificada, ó Pai. E que, se algum momento nós tivemos algum deslize, alguma situação que não tenha desagradado ao Senhor, nós clamamos pelo Teu perdão, Senhor, pela Tua sabedoria, que o Senhor nos direcione, realmente nos leve a ser igreja. Igreja a partir das nossas casas, a partir dos nossos convívios, e que o nosso testemunho seja reforço para os outros queridos aqui da igreja também, da congregação. É o que nós clamamos, agradecemos e confiamos. Em nome de Jesus. Também queremos clamar pelo nosso vizinho, Mazinho e esposa, Senhor. Eles estejam sendo, ó Pai, guardados em Ti, Senhor, e tocados em Ti, para que essa experiência seja uma forma deles enxergarem que só o Senhor é Deus, autor e consumador de toda a vida. É o que nós clamamos e confiamos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, logo aí. Ah, tá. Essa parte está livre. Quer trocar alguma ideia? Tem tempo aí? Alguém quer profetizar sobre alguém também? Tchau, pessoal. Até mais. Boa semana, pessoal. Boa noite, a paz para todos. Tchau. Boa noite. Boa semana. Tchau, boa noite. Abração. Meu, gente. Tchau. 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 Boa semana. Tchau, Um abraço para cada um. Tchau. Tchau. Tchau aí. Tchau, tia Jana. Tchau, Igor. Tchau, Igor. Lindo. Senti falta das outras crianças. É. A Vivi, o Kevin. Então. O Igor aí. A minha vista está passando. Tchau, seu Luiz. Tchau, gente. Fala, seu Luiz. Lídia, Rode. Ele vai falar tchau. Legal. Ana. Tchau. Você tem que vir aqui, né? Não dá para você abrir o microfone. Agora... Você teria que vir aqui com a formação. A tia Lídia lá. Tia Lídia e tio Rode, ela fala tchau pra ela. Tchau, Feijão. Tchau, Maria. Tchau, Maria. Tchau, Maria Dino. Tchau, Marco. Tchau, Arlete. Tchau, Lídia. Tchau, Lídia. Tchau, Rode. Só não aparece. Tchau, professor Silas. Pessoal. Tchau, Inês. Tchau, tchau. Tchau, Inês. Silas. Oi, tchau. Tchau, Celso. Celso Dias. Então, mas faz tempo desse vestido. Ela não aparece. Nossa. Lídia. Queria que a minha mãe falasse tchau também. Fala tchau. Era mesmo. Tchau, dona. Não muda nada. Tchau. Pronto.
Zé lá. Viu que você perguntou aquela menininha lá, velho? É desligar tudo. Nego. Certo? Fechou. Tchau pra vocês. Onde que sai? Acho que eu sou a última. Acho que é só isso aqui, ó.